Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 36, versículos 9 até o versículo de número 11. Profeta Ezequiel 36, 9 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: Porque eis que estou convosco, voltar-me-ei para vós outros, e sereis lavrados e semeados. Multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel, sim, toda. As cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. Multiplicarei homens e animais sobre vós. Eles se multiplicarão e serão fecundos. Fá-los-ei habitar-vos como dantes, e vos tratarei melhor do que outrora, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Eu não sei o que você espera do Senhor, meu irmão, minha irmã, o que tem acontecido, o que você tem vivido, o que você tem experimentado. O texto aqui nos mostra a experiência do povo de Israel. Jerusalém foi destruída, invadida, tomada. O povo de Israel foi disperso para todas as nações vizinhas. Muitos foram levados cativos, a cidade totalmente destruída e invadida. Ezequiel foi usado por Deus durante muitos anos, alertando o povo que se distanciava do Senhor. Eles não estavam levando a sério a palavra do profeta quando os exortava com respeito ao culto, com respeito à adoração, ao louvor, ao quebrantamento, ao serviço ao Senhor, à vida na presença de Deus e seguindo as orientações, as diretrizes do Senhor. O povo se afastou de Deus. Eles não atentaram à voz do profeta. Se você ler com atenção todo o livro do profeta, você vai observar que durante muitos anos, e os primeiros capítulos, até os quase 30 do capítulo de Ezequiel, nós vemos que o povo não dava atenção e não ouvia Ezequiel. O povo só passou a dar atenção depois que eles foram levados. Depois que Jerusalém foi invadida, tomada, destruída, aí eles começaram a acreditar na voz do profeta. E aí então Ezequiel pôde ter a liberdade de pregar agora e de ter a certeza de que agora o povo os ouvia. E aí o Senhor então, por misericórdia, a palavra de Deus nos diz que o Senhor promete, e ele estava garantindo ao povo que estaria restaurando, estaria trazendo-os de volta, estaria sarando as feridas, trazendo de volta aquele povo à presença do Senhor, estaria curando. Nós vemos neste mesmo capítulo a palavra dizendo que o Senhor estaria não só trocando, mudando o coração deles, colocando uma nova vida, nova perspectiva, mas também enchendo-os com o Espírito Santo de Deus, dando a eles poder, autoridade e coragem, não só para viver, mas para proclamar as grandezas do Senhor. Mas foi necessário que eles passassem por esta experiência. Eles pecaram, eles caíram, eles foram expulsos da sua terra, da sua nação, do seu povo, da sua cidade, e eles agora estavam vivendo momentos bastante difíceis, complicados para a vida deles. Mas o Senhor usa o profeta aqui agora para dizer, olha, eu vou restaurar. No versículo 9 em diante, você lê o capítulo todo, você vai ver ele dizendo isso, mas do 9 em diante ele diz assim, olha, eu estou convosco. Voltar-me-ei para vós outros, e vocês vão ser lavrados e semeados, vocês vão ser restaurados, vocês vão ser restituídos, vocês vão voltar, vocês vão habitar lá na sua terra de novo, vocês vão multiplicar, vocês receberão as bênçãos do Senhor mais uma vez. Mas é interessante a gente ver no início do capítulo 36, quando a palavra diz que as nações, os povos vizinhos que viram a catástrofe, o que tinha acontecido agora com o povo de Israel e a vergonha que eles passaram, Jerusalém tomada, não é? Eles tomaram um monte, como diz o próprio texto, e no versículo de número 2, os inimigos
diziam claramente para eles assim: bem feito para vocês. Eles zombavam. E o interessante que eu observo neste texto, o capítulo, depois vocês podem ler com calma, é que isso também move com o coração de Deus. Afinal de contas, era o povo de Deus. Deus havia separado um povo para ele. Deus tem o seu povo, Deus tem os seus. Assim como Deus te chamou e me chamou, nós aprendemos na palavra que nós somos do Senhor, fomos comprados por preço de sangue, o sangue de Jesus Cristo. Ele nos salvou, nos chamou, nos comprou para Ele mesmo. Então nós somos propriedade exclusiva, diz a palavra. Somos propriedade exclusiva dEle, somos reinos, somos sacerdotes, nós somos chamados pelo Senhor. E Deus tem um propósito, um plano nas nossas vidas, ainda que venhamos a cair, como diz o texto aqui que nós lemos. O povo de Israel pecou, foi destituído, tiveram que passar por momentos difíceis, tiveram que sofrer um pouquinho, mas o amor de Deus permaneceu sobre a vida deles. E eu queria chamar a sua atenção nesta noite, meu irmão, minha irmã, você que é do Senhor, você que é de Deus, você que está em Cristo, para aqueles que são do Senhor, que estão no Senhor, ainda que caiam, diz a palavra, não ficarão prostrados. O livro dos Salmos, Salmo de número 37, versículo 23 e 24, diz isto, não é? Aqueles que estão no Senhor, o texto lá chama de aqueles que são bons. A Bíblia diz que bom não há nenhum, né, irmãos? Mas é chamado de bons aqueles que foram restaurados, comprados pelo Senhor. Capítulo de número 37 dos Salmos, no versículo de número 23 e 24, a palavra nos diz isso. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. 23, o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. E se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Ou seja, a palavra de Deus nos exorta, nos orienta e nos alivia quando nos traz esta orientação de que ainda que venhamos a cair, tropeçar, e nós somos fracos, somos falhos, e muitas vezes cometemos erros, mas a palavra de Deus diz que o Senhor firma os passos daqueles que temem, confiam e amam ao Senhor. E aí o Senhor estende as mãos para aqueles que reconhecem suas fraquezas. É por isso que eu queria estar caminhando com os irmãos nesta noite e entendendo, irmãos, que o Senhor, Ele pode restaurar a sua vida. Ele pode fazer com que amanhã seja melhor do que hoje, do que ontem. O texto que nós lemos de Ezequiel diz: eu vou tratar vocês melhor do que antes. Talvez você esteja vivendo um momento ruim. Talvez você esteja vivendo hoje momentos e pensamentos e às vezes lembranças do ontem. Talvez até fazendo uma avaliação na sua vida e dizendo assim: puxa vida, eu tenho um pressentimento de que eu acho que eu já fui até mais crente. Eu acho que eu já fui mais santo. Eu acho que eu já tive mais temor. Eu acho que eu tive mais prazer no Senhor, mais envolvimento. E hoje talvez você se sinta assim, meio lá embaixo, meio caído, meio fraco. Eu queria que você atentasse para isso nesta noite. O Senhor, Ele pode fazer na sua vida melhor do que antes. Ele pode fazer melhor do que antes. E essa experiência que você teve, talvez essa fraqueza, essa falha, essa queda, esse pecado, essa desobediência, esse distanciamento, esse afastamento de Deus na sua vida, das coisas que são do Senhor, da palavra de Deus, da comunhão com os santos, e talvez você sinta que parece que não tem mais jeito, ou você não consegue mais voltar ao que era. A palavra de Deus para mim e para você nesta noite é que o Senhor, Ele pode e quer fazer melhor ainda na sua vida. É claro que, irmãos, para aqueles que vivem uma formalidade, para aqueles que vivem uma religiosidade, para aqueles que vivem muitas vezes uma hipocrisia, uma vida falsa e não uma vida cristã de verdade, talvez para esses uma queda, uma fraqueza, um pecado é o fim. Já viram essa conversa? De repente você vê a notícia de alguém ou de alguma situação,
de algum pecado, alguma coisa que aconteceu na vida de alguém, e de repente você diz assim, eu acho que agora acabou. Acabou para ele. Acabou para ela. Isso é a visão do homem ímpio. Isso é a visão daquele que não conhece o Senhor. É daquele que não tem experimentado o amor e a misericórdia do Senhor. Para estes, muitas vezes é o fim. Mas para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus, eles se levantam depois de quedas e fracassos, quando reconhecem seus fracassos, suas falhas, seus pecados. Porque a palavra de Deus diz isso. O Senhor levanta, Ele restaura. Nós aprendemos das Escrituras que o coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. No livro do profeta Miqueias, no capítulo 7, versículo número 8, a palavra diz assim, ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Que bênção, irmãos, nós podermos crer nisso. Crer neste amor tão grande de Deus, que Ele é luz, e Ele é Deus misericordioso e Deus que perdoa. E nós precisamos confiar e crer nisto. Principalmente, meu irmão, minha irmã, quando talvez você ouça, como o povo de Israel ouvia, bem feito, zombaria. É triste, irmão, sabemos que há aqueles que se alegram com os fracassos e as falhas de muitos. Mas eu queria que você se reerguesse em nome de Jesus. Bênçãos maiores tem o Senhor para aqueles que reconhecem seus fracassos, para aqueles que buscam o Senhor, reconhecendo os seus erros. O Senhor é o Deus que restaura. O texto diz, irmãos, que no texto que nós lemos de Ezequiel, que o Senhor estaria fazendo melhor do que antes. Irmãos, o povo de Israel desfrutava de bênçãos do Senhor. Desde quando foram separados, restaurados, a caminhada do povo de Israel, em toda a sua trajetória, o cuidado de Deus. A palavra de Deus diz que eles desfrutavam de leite e mel. Eles herdaram a terra prometida, eles conquistaram, eles viveram muitos benefícios, riquezas, bênçãos, glórias do Senhor, quando eles viveram em obediência, em comunhão com o Senhor, na direção do Senhor. E agora, de repente, o texto diz que, olha, eu vou fazer melhor. Por isso eu queria que você acreditasse, em nome de Jesus. Deus pode fazer melhor do que antes na sua vida. Talvez você já viveu muitas experiências, muitas coisas boas na presença de Deus. O povo de Israel antes, leite e mel. E eu e você, na nossa vida cristã, quando você iniciou sua fé, a sua caminhada em Cristo, quantas vezes, irmãos, quem sabe, você que está me ouvindo, um dia você desfrutou de certeza do perdão de Deus e a paz do Senhor. Quando você vivia isso, cria no perdão, no amor de Deus, nessa certeza e desfrutava da paz do Senhor em seu coração. Mas talvez hoje você tenha dificuldade de acreditar nisso, de viver essa paz, essa alegria, a certeza do amor de Deus sobre a sua vida. Talvez antes você conquistava repetidas vitórias sobre o pecado, você era tentado e você vencia, você perseverava, você se alegrava e se rejubilava na presença do Senhor, em santidade, em temor e alegria, quando você vencia as tentações, quando você vencia o pecado, quando você resistia às tentações. Quem sabe antes você sentia grande alegria na oração, na palavra, na comunhão. Sabe aqueles momentos na sua vida cristã em que você se alegrava e tinha prazer em estar no templo, tinha prazer em estar reunido com o seu povo, você tinha alegria em estar com os irmãos, você tinha alegria e prazer na oração, você se alegrava, você tinha os seus corações aquecidos na presença de Deus, a palavra de Deus era como que viva para você, e você tinha uma comunhão firme no Senhor, você desfrutava disso. Quem sabe você era abundante e zeloso no serviço. A alegria do Senhor era a sua força.
Você tinha prazer de trabalhar para o Senhor, de servir ao Senhor, de dedicar ao Senhor os seus dons, todo o seu conhecimento, tudo aquilo que você tem, que você recebeu do Senhor. Você tinha prazer e alegria em ofertar e oferecer tudo isso ao Senhor, de desgastar a sua saúde e o seu tempo para o Senhor. Talvez você antes vivia isso, mas eu quero dizer para você que o Senhor está dizendo para nós nesta noite que Ele pode fazer ainda melhor do que antes. Nós lemos na palavra de Deus, irmãos, quando a palavra diz sobre o andarmos nos primeiros passos de Davi. Segundo o livro das Crônicas, no capítulo 17, versículo número 3, a palavra de Deus diz assim: o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins. Interessante essa expressão aqui, quando diz o rei Josafá e tanto outros reis que fizeram o que era bom, o que era reto perante o Senhor, que trouxeram restauração em momentos difíceis do povo de Israel, quando estavam distantes do culto, mais uma vez, distante da presença de Deus, não levando a sério a consagração e a adoração, esquecendo dos preceitos do Senhor, e Deus usando esses homens para trazer o povo de volta. E a palavra diz que Josafá foi um desses que fizeram isso, trouxeram o povo de volta. Mas ele frisa aqui neste texto: Josafá andou nos primeiros caminhos de Davi. Sabe por que os primeiros caminhos de Davi, meu irmão, minha irmã? Porque nós aprendemos que na vida de Davi houve os seus primeiros passos, houve o seu segundo e houve o seu terceiro. O terceiro, por exemplo, quando a palavra de Deus nos diz, lá no livro das Crônicas, no primeiro livro, no capítulo 29, versículo 28, que Davi, ele morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Interessante isso daqui, irmãos. Sermos convidados, assim como Josafá andou, e tantos outros, assim como Davi também, mas andarmos nos seus primeiros passos. Os irmãos conhecem qual foi o segundo de Davi. O segundo de Davi foi a sua queda, foi o seu pecado. Se você olhar lá no livro de 1 Reis, capítulo 15, versículo 5, o texto diz que Davi, ele amou ao Senhor, temeu ao Senhor, serviu a Deus toda a sua vida, mas houve o pecado que ele cometeu com Urias. Você quer ler esse texto? Primeiro livro dos Reis, capítulo 15. Versículo de número 5. Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor, e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias de sua vida, senão no caso de Urias, o Eteu. E vocês conhecem a história de Davi em relação a Urias, a esse homem de confiança, general de guerra, em que Davi providenciou que ele fosse morto para poder ficar com a sua esposa. Pecado de Davi. E Davi teve as suas consequências, é claro, com seus atos, mas a palavra de Deus diz que houve o primeiro momento de Davi, houve a sua queda, a sua falha, mas a palavra também nos ensina que Davi, ele se arrepende do seu pecado, ele se humilha diante do Senhor, e a Bíblia diz que a partir daí, Davi não mais pecou em relação a toda esta situação. É por isso que somos convidados, irmãos, a andarmos nos primeiros passos de Davi. Ainda que talvez você tenha caído no segundo passo, não importa qual tenha sido a sua fraqueza, não estou me referindo à mesma situação de Davi, mas em alguma coisa que talvez você tenha caído, tenha fracassado, tenha falhado, tenha decepcionado, tenha se frustrado, tenha se desviado, tenha se distanciado. Mas eu queria convidá-lo nesta noite, em nome de Jesus, a você voltar aos primeiros passos. É possível isso em nome de Jesus. Como já vimos aqui o texto dos Salmos, o Senhor estende a mão para aqueles que, quem sabe, por algum motivo falharam, caíram, decepcionaram, mas você pode ser restaurado, você pode voltar em nome de Jesus. Somos exortados, irmãos, a voltarmos às práticas das primeiras obras. Livro do Apocalipse,
capítulo 2, versículo de número 5, a carta à igreja de Éfeso, não é? Somos convidados a lembrar de onde caímos. Arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. A prática das primeiras obras aqui no livro de Efésios em relação àquela igreja era a prática do amor. Havia esfriado o amor na vida daqueles irmãos. Eles esqueceram do primeiro amor. Este foi o pecado daqueles irmãos. Eles esfriaram, quem sabe, na fé. O amor se esfriou. E é interessante que a palavra de Deus nos exorta também em relação a isso. Não é? Que o amor se esfriaria de quase todos. E nós precisamos, muitas vezes, orarmos nesse sentido, irmãos, e clamarmos ao Senhor para que o amor em nós seja renovado a cada dia. Precisamos clamar ao Senhor. E talvez você esteja pensando, pastor, mas é possível isso? Como posso eu desfrutar depois de queda, de fracasso, de falha, de decepção? Como posso eu agora, quem sabe, desfrutar de algo ainda melhor? É possível, meu irmão, é possível. O Senhor, Ele vai cumprir toda a sua boa palavra, toda a sua promessa, se andarmos mais íntimos com Ele. A palavra de Deus nos ensina isso. Foi a palavra que o Senhor deu, por exemplo, a Jacó quando fugia da sua família, da sua terra, dos seus pais. E o Senhor aparece a ele naquela visão que ele teve, naquele momento em que ele dorme, e ele vê aquela escada e os anjos subindo e descendo, e o Senhor vem e fala com ele, olha, eu não vou te deixar até cumprir toda a palavra na sua vida, todo o propósito que eu tenho na sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, é possível, o Senhor vai cumprir toda a sua promessa na sua vida. Se você buscar intimidade, você está em comunhão com o Senhor. A sua fé hoje, ela pode ser mais forte. Com tudo que você tem vivido e experimentado, a nossa fé, ela pode ser fortalecida. Hoje você pode estar ainda muito mais firme do que antes, mais inteligente do que antes. Você não é mais nenhum bebê na fé. Você teve experiências, você cresceu na fé, ainda que houve quedas, fracassos, falhas, mas você não é mais o menino, a menina de antes. A sua fé hoje pode ser mais forte, mais firme, mais inteligente. Você pode hoje ter mais conhecimento, um conhecimento mais profundo do Senhor, uma intimidade maior com Deus. O seu amor, ele pode ser mais prático e paciente. Você pode ter aprendido um pouco mais acerca do amor verdadeiro. Hoje você pode viver um pouquinho mais firme nas orações, perseverar mais em oração. Você pode hoje, quem sabe, ser mais útil e firme, permanente no Senhor. Afinal de contas, você tem experiência, teve experiência. Você pode ser mais útil. Você agora é mais maduro. A palavra de Deus, irmãos, nos diz lá no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Nós somos como a aurora, irmãos. A vereda dos justos é como a aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esta é a vontade de Deus para mim e para você, meu irmão. Que possamos brilhar mais no Senhor. Nós podemos fazer isso, buscar mais do Senhor, e esta é a vontade do Senhor. Como fazer isso, irmãos? Como desfrutarmos disso? É só você voltar à sua primeira fé simples. Lembra quando você teve a experiência de conversão? Lembra quando o Senhor te chamou? Quando você ouviu, quem sabe, a primeira vez e entendeu o amor de Deus, o amor de Cristo por sua vida? Lembra quando você conheceu a Cristo e você praticamente não conhecia nada da palavra, nada de teologia? Você apenas tomou conhecimento do amor de Deus sobre a sua vida? Você apenas tomou conhecimento de que Jesus te amou e morreu por você? E você reconheceu a Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida? E aí isso foi a sua maior alegria, o maior prazer da sua vida? Você cria no Senhor, cria na palavra, cria no perdão, na misericórdia, no cuidado do Senhor, uma fé simples. É só você voltar, meu irmão, a uma fé simples. A palavra de Deus diz que a palavra é simples. O nosso Senhor Jesus era simples. Nós muitas vezes é que complicamos, meu irmão e minha irmã. Você pode voltar a ter esta mesma fé
simples. Abandone os pecados. Abandone os pecados. Você já os conhece. Você já sabe o que é pecado. Abandone-os. Deixe-os. Volte-se para o Senhor. Você precisa entender que você foi separado para Deus. Então, faça isso. Devemos, irmãos, buscarmos sermos mais perfeitos e sérios diante de Deus. Esta é a vontade de Deus. Deus falou isso com Abraão. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. É vontade de Deus que você caminhe na presença de Deus e busque essa perfeição, no sentido de praticar, viver e fazer a vontade de Deus, aquilo que você já sabe. Deus não vai cobrar nada de você que você ainda não tem conhecimento. Apenas você precisa buscar isto do Senhor. Você precisa buscar uma comunhão mais íntima com o Senhor Jesus, uma intimidade com Deus. Você precisa, meu irmão, minha irmã, nós precisamos lutarmos mais para progredirmos nas coisas divinas. Irmãos, como é triste, nós vemos que muitos que professam a fé em Cristo, eles dedicam as suas vidas, as suas horas, os seus serões, as suas energias, o seu tempo, toda a sua força para as coisas que são do mundo. Mas não tem tempo, não tem coragem, não se esforçam e não lutam para progredir nas coisas de Deus. Às vezes treinam muito bem, se esforçam para, quem sabe, praticar ou fazer aquilo que é o melhor na empresa, mas quantas vezes não se prepara tão bem para dar uma aula de escola dominical, não se prepara tão bem para um louvor, para um instrumento, para fazer algo para o reino, se dedicam muito, com força, com empenho, para agradar o gerente, para agradar o dono da empresa, para agradar seja lá quem for, mas quantas vezes não se esforçam nem um pouquinho para fazer aquilo que agrada ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, acho que nós precisaríamos lembrar disso e lutar um pouco mais, irmãos, para as coisas que são do Senhor, para as coisas que são eternas, para as coisas que são divinas, para as coisas que realmente agradam ao Senhor. É triste, irmãos, estas coisas. Eu queria que você refletisse sobre isso. A sua dedicação para tantas coisas do mundo. É claro, talvez você fique pensando assim, pastor, mas nós estamos no mundo, não é? Nós vivemos aqui no mundo e a gente precisa, sim, pastor, praticar e viver muitas coisas que são do mundo. É claro, não estou dizendo que não, você tem que fazer o melhor. Você tem que ser zeloso com as coisas que você faz no mundo também. Mas o que eu estou me referindo é que muitas vezes você está sempre pronto a tantas coisas seculares, mas não está pronto para as coisas que são divinas, para as coisas que são do Senhor. É por isso que muitas vezes nós encontramos muitos nossos irmãos completamente sobrecarregados, porque não temos mais ninguém, porque muitos estão envolvidos e dedicados a tantas coisas que não são divinas. Eu queria que você refletisse sobre estas coisas, para que você possa de fato, sim, desfrutar de coisas melhores que Deus tem para mim e para você. E o texto de Ezequiel, que a palavra de Deus diz, é que Deus faria isso com aquele povo. Tanto é que o Senhor estaria mudando o coração deles. Estaria tirando aquele coração de pedra, aquele coração duro, e colocando um coração de carne, um coração sensível, um coração que ama, um coração que se quebranta, que se humilha, um coração sensível, um coração que ame a Deus e as coisas de Deus. Eu e você podemos, meu irmão e minha irmã, desfrutarmos ainda de coisas muito melhores. E esta é a promessa de Deus para mim e para você nesta noite. Basta que você se volte para o Senhor, basta que você reconheça os seus pecados, basta que você busque o Senhor, queira de fato fazer a vontade do Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu gostaria de convidá-lo a que você glorificasse o nome do Senhor. Aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o grande eu sou, Deus da nossa vida, o nosso Salvador, o Deus que te criou, que me criou e que nos chamou, irmãos, que nos separou para Ele mesmo, para o seu louvor, para a sua glória. Eu quero dizer para você que está me ouvindo nesta noite, tanto aqui presente, como você que me ouve no YouTube ou no Facebook, eu quero dizer para você que está me ouvindo, eu creio que se você está me ouvindo esta palavra, o Senhor pode estar falando no seu coração agora.
que Ele tem esse propósito, esse plano na sua vida, de querer tratar você melhor, de fazer coisas grandes na sua vida, glorificar o nome dEle através de você e em você. Basta que você reconheça o senhorio dEle na sua vida, reconheça suas fraquezas, suas limitações, seus pecados, volte-se para o Senhor. Por isso, glorifique o nome do Senhor, meu irmão, porque os tratamentos de Deus para com o seu povo, para com seus filhos, para aqueles que são do Senhor, são sempre melhores no final. É isso que nós aprendemos na palavra. Quando tudo parece perdido, quando tudo parece que acabou, que não tem mais jeito, o Senhor vem e traz restauração. O Senhor vem e traz quebrantamento. O Senhor vem e traz socorro, traz salvação. O mundo estava perdido, irmãos. O homem vivia no pecado, o homem vivia nas trevas. E de repente o próprio Deus, Criador, Ele envia o seu próprio Filho, amado, o Senhor Jesus, para vir a este mundo corrupto, pecaminoso, caído, quebrado, para trazer restauração. É o amor de Deus sobre a sua vida e a minha. O Senhor Jesus veio a esse mundo por mim e por você, porque Ele te escolheu e me escolheu. E por ter te amado, como diz a palavra, antes da fundação do mundo, Ele veio para te buscar. E Ele está te chamando nesta noite, em nome de Jesus. Volte-se para o Senhor. E você, que já conhece o Senhor, que já experimentou deste amor, desta misericórdia, você que já experimentou grandes coisas no Senhor, Deus quer te tratar ainda melhor daqui para frente. Basta que você reconheça isso em nome de Jesus. O tratamento de Deus, como eu disse, eles são melhores no final. O melhor vinho é no final. O melhor vinho foi no final. Abraão tinha tudo, irmãos. Estava debaixo da promessa, um homem escolhido de Deus, enriqueceu, prosperou. Mas no final, o seu Isaque. Era a promessa, era o seu sonho. Era ter um filho. E veio depois, irmãos. O último estado de Jó, ele foi melhor do que o primeiro, diz a palavra. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 12. A palavra diz que assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Deus faz isto, meu irmão, minha irmã. Como fez em Davi, como fez com Jó, com Abraão, com o povo de Israel, que antes era leite e mel. Passaram por escravidão, passaram por momentos de perseguição, de destruição. Mas o Senhor está prometendo e prometeu melhor, coisas melhores. Eu queria deixar essa palavra para mim e para você nesta noite, meu irmão, minha irmã. Pare de olhar para trás. Pare de olhar para o que ficou, para o passado. Pare de olhar para o que poderia ter sido. Ah, sim. Ah, por que não? Ah, porque poderia. Ah, mais. Em nome de Jesus, eu queria que você deixasse isto para lá e você olhasse para o Senhor. Amanhã pode ser melhor do que antes, meu irmão, minha irmã. Amanhã pode ser melhor do que antes. Eu tenho dito, às vezes, com respeito até ao que estamos vivendo agora, muitos vivem essas incertezas. As pessoas perguntam, pastor, mas como é que vai ficar? Quando? Até quando? Como que vai ser, pastor? Será que vai voltar ao normal? Vai ser normal? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e irmã. Vai ser melhor do que antes. Eu queria te convidar, em nome de Jesus, a crer nisso, nas promessas do Senhor, na palavra do Senhor. E deixa eu te dizer mais, ainda que não seja aqui agora, mas amanhã, pode ser no futuro, ou pode ser na glória, o que Deus tem preparado para mim e para você é muito maior do que nós temos visto e ouvido, diz a palavra. Eu queria deixar esta palavra para mim e para você nesta noite, meu irmão e minha irmã. Amanhã pode ser melhor do que antes. Apenas reconheça, quem sabe, suas fraquezas e limitações. Reconheça sua dependência no Senhor. Volte-se para o Senhor. Busque ao Senhor. Ame a Deus. Ame a palavra. Busque uma comunhão mais íntima com o Senhor. E desfrute das grandezas e da glória do Senhor.